não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Canal tranquilo? Para quem não conhece, a gente está aqui desde 2012 no YouTube, sempre trazendo conhecimento do professor Olavo de Carvalho. São pequenos cortes que a gente consegue aqui no YouTube mesmo, do COF, que é o Seminário de Filosofia do professor Olavo de Carvalho, e transmite para todos, para quem não tem condições de pagar o COF, o seminário. Aí assiste alguns pequenos trechos aqui com a gente. Quem se interessar pelos livros, os links estão na descrição da postagem na comunidade. Então se inscreva no canal, ajude o nosso canal também, quem puder, financeiramente. A gente está passando por muita dificuldade. Mas é isso aí. Tamo juntos, sempre com Deus, pátria, família e liberdade. Valeu! Eu estou me referindo a isso para dar um exemplo típico, vamos dizer, do raciocínio invertido que esse pessoal faz. Especialmente no livro do Rodrigo Pato. Ou seja, são pessoas que de fato elas não têm uma ideia clara da sociedade brasileira. Por que eles não têm? Porque como instrumento analítico, eles só têm o esquema das classes, tal como foi criado por Karl Marx e que eles continuam usando até hoje. E nem mesmo notam que, ao continuar a repetir o mesmo discurso, mas já num contexto marcusiano de defesa do lumpenproletariado, a coisa inverteu já completamente. Eles nem percebem isso. Quer dizer, o que importa para eles é o seguinte, é estar a favor do que a esquerda, de modo geral, diz, pouco importando se isso corresponde, vamos dizer, a um discurso coerente ou a uma visão objetiva da sociedade humana. Então, um outro ponto que eu observei ali é o seguinte, ele diz, o comunismo foi um negócio sangrento, horrível, mas ele acabou, não existe mais. Então falar de comunismo hoje só serve para bloquear o avanço das forças populares. Quem são as forças populares? É o PT, é o PSOL, é o PCdoB, etc, etc. Ou seja, são todas aquelas pessoas que apoiaram o comunismo durante toda a sua existência. Então, a pergunta é a seguinte, se você reconhece que o comunismo é um negócio cruel, maldoso e ineficiente até o ponto de extinguir-se a si próprio por completo, por que hoje nós deveríamos votar naqueles que o apoiaram e não naqueles que o combateram? Quer dizer, no fim das contas, o raciocínio deles é esse, né? O comunismo morreu, então vamos apoiar todos aqueles que apoiaram o comunismo. E é claro que ele não percebe que ele está dizendo isso. Ele não percebe que há a marca um non sequitur. Isso não é uma contradição lógica, isso é uma contradição objetiva. Quer dizer, é uma visão torta da realidade. Quer dizer, está virando a coisa de cabeça para baixo. Mais ou menos na base de o comunismo morreu, então todo o poder ao defunto. Né? Em segundo lugar, é claro que eu já expliquei até na aula passada, que é uma coisa muito errada você dizer assim, fulano é comunista, ou o Lula é comunista, o outro é comunista. Por quê? Porque o comunismo não é um credo que o indivíduo possa, vamos dizer, ao qual o indivíduo possa aderir integralmente, de maneira explícita e consciente. Quer dizer, o comunismo é uma cultura, uma coisa enormemente confusa, tá certo? E eu, pelo menos, uso sempre a palavra comunismo neste sentido. E me parece que a única maneira de você lidar com esse negócio de comunismo de uma maneira estritamente objetiva é você entender como manifestação do comunismo não esta ou aquela ideologia, ou não este ou aquele regime ou sistema econômico em particular, mas o esquema de poder e as pessoas que o compõem. Essas pessoas continuam as mesmas. Por exemplo, se você vai na Polônia hoje, quem governa a Polônia? São os mesmos caras que governavam no tempo do comunismo, só que agora é com outro discurso. Então, isso quer dizer, o comunismo continua no poder, embora o país se tornasse capitalista. A mesma coisa está acontecendo na China, quer dizer, os caras que estão no poder são os mesmos, é o mesmo esquema, é a mesma organização com as mesmas pessoas. O discurso pode mudar, como ele de fato mudou 1000 vezes nesse ínterim, tá certo? Então,
a própria ideia de que o comunismo acabou porque acabaram alguns regimes comunistas, não, o comunismo acabaria se acabassem as organizações comunistas e se as pessoas que participaram disso fossem expelidas da política, como foram expelidos os nazistas. Aí você pode dizer o nazismo acabou. Ou seja, nenhuma pessoa que apoiou o nazismo fará carreira na política atual sob outros pretextos, como se nada tivesse acontecido. Aí acabou. Agora, se continua todo o mesmo pessoal que esteve comprometido com todos aqueles crimes, agora se continua dizendo, o comunismo acabou, então vote em nós agora. Eu digo, mas não era você o comunista ontem? Era, não, mas agora eu sou capitalista. Então, quer dizer, a queda do comunismo não custou nada para ninguém e o esquema de poder se mantém. Ele pode trocar de discurso quantas vezes queira, porque enquanto o comunismo estava em vigor na União Soviética e na China, já mudava o discurso o tempo todo. Aliás, entre a União Soviética e a China, a diferença de discurso era incomensurável. Assim como se você comparar, por exemplo, Trotsky e Stalin, fala quem pode ter mais diferença do que Trotsky e Stalin? Então, esta variedade de discurso já era uma constante no movimento comunista. Então, não conseguimos definir ou identificar a unidade do comunismo pela sua ideologia ou pelo seu discurso. Isso é impossível. E também não podemos fazê-lo pelo regime econômico adotado, que sempre foi diferente. Tá certo? Você vê, dentro da própria União Soviética, você teve pelo menos 3 etapas muito diferentes na organização econômica. Primeiro você teve a NEP, a nova economia política do Lenin, que era uma política capitalista. Depois você teve a estatização total e depois você teve, vamos dizer, o aporte formidável do capital estrangeiro, uma abertura para o capital estrangeiro já no tempo de Stalin. E no fim você teve um regime híbrido, onde hoje se sabe que pelo menos 50% da economia soviética era constituída de empreendimentos capitalistas que oficialmente não existiam, mas que eram o que realmente sustentava a economia. Então, você dizer, o regime comunista acabou? Não, o regime comunista ele é o nome de várias coisas diferentes. Tá certo? E mais ainda, existe um outro aspecto, que é o seguinte, a economia comunista ela é impossível em si mesma, ela é autocontraditória, ela nunca será realizada. Quer dizer, a estatização total dos meios de produção e a sua passagem para o poder dos proletários, isto é, dos operários da indústria, é impossível. Certo? Economicamente. Isso já foi demonstrado pelo von Mises em 1923. Então, como é impossível, você não fará o comunismo tal como está definido num dicionário, quer dizer, propriedade pública dos meios de produção. Você não fará isso aí. Você fará outra coisa, sempre outra coisa. Na verdade, outras coisas. Tá certo? E essas outras coisas serão o comunismo? Serão e não serão. Porque serão, vamos dizer, a presença do esquema de poder comunista no topo da sociedade e o domínio que eles exercem. Isso será, tá certo? Mas não será a estatização completa dos meios de produção. Então, ele será comunismo por um lado e não será por outro, o que permite que você use a palavra comunismo conforme bem lhe pareça no momento, sendo sempre possível, após cada sucessão de crimes e fracassos de proporções continentais, você dizer, não, vocês estão chamando aquilo de comunismo, mas aquilo não era o comunismo, aquele era o stalinismo, era o capitalismo de Estado, era qualquer outra coisa. Isto porque sempre será outra coisa. Então isso quer dizer que o comunismo, como definição de dicionário, não podendo ser alcançado, ele sobrevive como o nome de um ideal. E esse ideal sai sempre limpo, porque nunca se pode dizer que alguém o realizou e ele não deu certo. Não, realizaram em nome disso alguma outra coisa que não deu certo. E a próxima coisa também não dá certo, e a outra também não dá certo. E o comunismo continua saindo sempre limpo. Então, esse é um argumento de criança. Você dizer, não, o que havia na União Soviética não era comunismo. Fala, bom, então o que havia na China também não era, o que havia na Hungria também não era, o que havia em Cuba também não era, o que havia no Vietnã também não era. Então, tudo que os comunistas fizeram, né, não pode... Você não pode culpar o comunismo porque o comunismo não se realizou. Agora pergunto eu, o nazismo se realizou? O ideal do nazismo é o império universal da raça germânica. Ele não se realizou, então você pode dizer, você não pode culpar o nazismo porque aquilo que o Hitler fez não era o nazismo. Era um arranjo provisório. Ele até fazia negócio com o judeu.
Você sempre pode alegar isso aí. Então, esse é argumento de criança, quer dizer, argumento puramente verbal, tá certo? Mas que não deixa de estar presente de algum modo nessas argumentações que aparecem por aí. Então vamos lá. Nada caracteriza melhor a presente situação do que a total inversão das proporções em que os nominalmente desamparados... não, eu já li esse pedaço. Então, esses, quer dizer, os criminosos terroristas de esquerda, têm direito até de condenar à morte e executar a sentença. Você verá, a defesa do sem terra. O que faz o sem terra? Não faz justiça pelas próprias mãos? Se nós não temos terra, isso é injusto, então nós invadimos uma terra e tomamos. Isso quer dizer que todo o discurso de justificativa da criminalidade, de justificativa do terrorismo, de justificativa das iniciativas do sem terra, tudo isto é apologia do crime. Isto quando não parte para a apologia aberta, como foi o caso da OAB e da ABI. Ora, os caras fizeram isso durante 40 anos. Alguém reagiu? Alguém os acusou de apologia do crime? Só eu. Só eu, nesse período, disse isto é apologia do crime. Acusei nominalmente a OAB e a ABI em 1994. Nunca ninguém os processou por apologia do crime, então eles se sentiram encorajados, né? Ao ponto de, se alguém diz uma coisa, alguém do outro lado diz alguma coisa vagamente parecida com o que eles disseram, eles acusam a pessoa de apologia do crime, como fizeram com Raquel Sheherazade. Quer dizer, esses têm o direito até de condenar à morte e executar a sentença. Os outros têm a obrigação de aceitar resignadamente o homicídio, o roubo, o estupro, como se fossem fatalidades da natureza. Mais significativo ainda é que, quando a Raquel Sheherazade, com lógica inatacável, explicou a agressão ao delinquentezinho como reação espontânea e quase inevitável de uma população desprovida de proteção estatal, os mesmos que criaram essa situação tenham saído gritando apologia do crime, como se eles próprios não viessem há décadas fazendo apologia dos terroristas que um dia, sentindo cambalear muito menos do que hoje a ordem legal, tomaram a justiça nas suas próprias mãos. Isso quer dizer, eles têm o monopólio da apologia do crime. A apologia do crime pode ser praticada por eles e é legal. E se o outro faz algo que não é apologia do crime, e foi apenas uma explicação que ela deu, então ela é acusada de apologia do crime. Então é sempre assim, se você dá margem para o sujeito fazer o que quiser durante algum tempo, para ele cometer quanta ilegalidade queira, seja praticando o crime, seja fazendo a sua apologia, chega um dia, meu filho, em que o criminoso é você. Virou a situação. E eles agora te processam. Isso é inteiramente natural, é inevitável que aconteça. Tá certo? Mas eu fico impressionado com toda aquela multidão de empresários liberais, oficiais de exército, que na época não queriam entender isso, achavam que era é um exagero, não é bem assim, tudo vai melhorar, né? Algum disse que até que o Lula estava ficando bonito. Eles dizem, olha, é uma coisa a gente ficar realmente perplexo. Fala, mas como pode ser tão burro assim? Né? Então, o brasileiro tem realmente um problema. Não sei se é um problema genético, não pode ser um problema genético, pode ser uma pessoa de várias origens. Talvez seja um problema ecológico. O sujeito baixa aí no território e já incorpora a burrice. Né? Existe até um biólogo que fez um estudo que ele chamava o fotoperíodo. Quer dizer, que nas regiões onde você tem estações do ano bem diferenciadas, isto é, durações diferentes dos dias e das noites, os animais se agrupam e se organizam mais facilmente. E onde você tem sempre a mesma duração dos dias e das noites, impera o caos. Talvez esse seja o problema brasileiro, mas daí deveria então ser a mesma coisa em toda a América Latina e na Austrália e por toda parte, coisa que também não é. Então essa explicação também falha. Ou seja, a burrice brasileira é um fenômeno inexplicável. Eu não sei, não acho explicação nenhuma. Todas as explicações que eu tento, elas falham. Mas que ela é um fenômeno, ela é. Então, todas as ideias e atitudes do grupo pró-lumpen, especialmente dos professores e estudantes universitários, explicam-se por dois fatores igualmente endêmicos: o analfabetismo funcional e o fingimento histérico. Quer dizer, com isso eu estou explicando o comportamento desta gente em particular, e não a burrice brasileira em geral. Né? Ambos, intimamente associados, deformam o sentido de todas as comunicações verbais e invertem a ordem da realidade.
A aliança de marginais, governo, ONGs, capitalistas, igreja, mídia, intelectuais chamam povo oprimido, ao restante, minoria privilegiada. De todas as classes que compõem a sociedade brasileira, só uma ainda não tomou partido nessa guerra, as Forças Armadas. Seu silêncio tanto pode refletir uma indecisão perplexa quanto um ódio contido. Na primeira hipótese, quando acabará a indecisão? Na segunda, ódio a quem? As Forças Armadas são o fiel da balança, o futuro depende inteiramente delas. Então, é impossível saber o que essa milicada está pensando hoje. Tá certo? Uns dizem que é uma coisa, outros dizem que é outra, mas eu acho que os poucos pronunciamentos que nós vemos, eles são vagos o suficiente para que a pergunta continue no ar. Então, vocês viram que até hoje você não tem uma descrição correta das classes sociais no Brasil e dos respectivos discursos ideológicos. Quando se faz uma coisa, quando se faz um estudo sociológico sobre as classes sociais, não se menciona o negócio da ideologia. E, quando você compara as ideologias, você vê que realmente só existem essas duas. Existe a defesa do lumpenproletariado, né? E a defesa do restante da população. Isto é só o que existe em matéria de discurso ideológico. E isto não corresponde, vamos dizer, à estruturação objetiva das classes sociais. Mas, ora, a relação entre classes e ideologia de classes não era o essencial do marxismo, e todo esse pessoal que estudou marxismo, então, vai fazer vista grossa a esse descompasso entre classes sociais e discursos ideológicos, que é o fenômeno mais extravagante, talvez, da história das ideias no mundo. Então, isso é para dar uma ideia para vocês, vamos dizer, do estado de alienação a que chegou a coisa e de como nós devemos fazer para nós não nos perdermos nesta confusão, né? E, para você não se perder, é simples, é só você ver, distinguir as duas coisas, o que são as classes sociais objetivamente e o que são os discursos ideológicos proferidos. Isso quer dizer que quando pessoas que se dizem conservadoras ou liberais, etc., entram nessa discussão, elas cometem os mesmos erros. Quer dizer, elas continuam raciocinando como se a discussão ideológica pública correspondesse em algo, vamos dizer, às classes sociais. Tá certo? Então, quer dizer, eu me lembro sempre aquele teste do Meira Pena, que perguntou aos alunos dele que classe social eles pertenciam, e eles não sabiam. E eram alunos de Ciência Política da Universidade de Brasília. Mas, então, nós temos que ter, vamos dizer, primeiro a consciência da nossa posição efetiva de classe nessa brincadeira, tá certo? E só quando você tem, isso é muito importante, quando você tem uma noção clara da sua posição no esquema das classes, aí você consegue enxergar onde estão as outras pessoas. Senão, não. Afinal de contas, quando o fotógrafo ajusta o foco da fotografia com relação à pessoa, o objeto que ele vai fotografar, tá certo? Ele ajusta em relação à posição que ele mesmo está. E se ele não sabe qual a distância que tem entre ele e o objeto, como é que ele vai fazer o foco? Então, isso quer dizer que a consciência de si, e portanto a consciência da sua posição na sociedade, é o único instrumento analítico que nós temos para poder saber onde estão as outras pessoas. E isso, vamos dizer, da onde vem a raiz da confusão? Bom, essa confusão chegou a um paroxismo no Brasil, mas a raiz dela está nas próprias obras de Karl Marx. Porque Karl Marx nunca analisa a sua própria posição de classe. Quando ele diz que somente os proletários podem ter consciência do processo histórico, porque eles são a última classe explorada e eles, por sua vez, não exploram ninguém, ou seja, eles não têm interesse a esconder, então, qual a probabilidade de que o primeiro a formular essa teoria tenha sido um não proletário? Seria, no mínimo, extravagância, ele teria a obrigação de explicar isso, dizer por que eu, Karl Marx, que sou filho de um juiz de direito, de um homem, né, da alta burguesia, não só da alta burguesia, mas um homem do Estado, um homem que está no poder, como é que fui eu o primeiro a perceber?
Porque ou a ideologia é ideologia de classe e traduz os interesses objetivos da classe, tá certo? Ou qualquer um pode aderir a qualquer ideologia, mesmo aquela que contraria os seus interesses de classe. E neste caso, obviamente, não há ideologia de classe, há apenas uma atribuição externa de discurso. Eu que estou fora digo que o seu interesse é tal e que o seu discurso deveria ser tal ou qual. Então, este problema existe já na raiz do marxismo e nunca foi resolvido. Nunca foi resolvido. Quer dizer, a ideologia de classe existe ou não existe? Ela existe em si mesma ou ela é uma invenção? Tá certo? Então, a mim me parece que é impossível existir alguma ideologia de classe. O que acontece é que um indivíduo qualquer se destaca e se autonomeia representante de uma classe ou antagonista de uma outra classe e diz o que ele bem entende. Tá certo? Quando o historiador inglês E.P. Thompson mostrou que é impossível você delinear uma classe só por fatores econômicos, você tem que entrar com fatores culturais, morais, etc., etc., no fundo ele estava dizendo exatamente isso. Então, isso também significa que o modelo do capitalismo, tal como Marx o descreve, que Marx reduz o capitalismo ao mecanismo da mais-valia, à exploração da mais-valia, sem levar em conta os fatores culturais, religiosos, etc., etc., que estavam ali presentes e atuantes. Então, ele mesmo diz que ele está falando de uma abstração. E a relação dessa abstração com... Quando você faz uma abstração, você isola um fator do outro. Quer dizer, só vou levar em conta estes aspectos. Depois você tem que voltar ao fato concreto para ver qual a distância que existe entre a sua abstração e os fatos concretos. É só assim que funciona. E aí, pessoal, estamos mandando aí caneca para todo o Brasil. Muito obrigado ao pessoal que ajuda o nosso canal aí adquirindo as canecas. Também é uma forma da gente interagir. Muito obrigado. Também valeu aí pelas dicas, pelos comentários aí positivos ao nosso canal. Muito obrigado mesmo. Isso aqui é uma forma da gente manter o canal no ar. Tranquilo? Tamo junto aí, galera. Forte abraço. Muito obrigado a todos. Quem quiser é só encomendar. Essa daqui já vai para São Paulo, Rio de Janeiro. Todo o Brasil a gente manda. Valeu, tamo junto.